Os suspeitos de terem participado da chacina à família no Distrito Federal devem responder por 102 crimes. O Bruno Pinheiro traz os detalhes para a gente. Ao longo da investigação, a polícia conseguiu chegar até 5 pessoas, 5 homens envolvidos nessa chacina do Distrito Federal, como ficou conhecida. Uma família inteira foi vitimada, 10 pessoas foram assassinadas, algumas foram carbonizadas, outras enterradas em covas rasas em uma residência que ficou conhecido como o cativeiro da chacina. O homem Marcos, de 54 anos, foi assassinado no dia 28 de dezembro. Segundo informações, com um tiro na nuca, ele foi esquartejado ainda vivo e enterrado em uma cova rasa. Agora, 5 pessoas foram denunciadas. A expectativa é de que a denúncia seja aceita. 102 crimes eles foram denunciados, uma série de crimes durante toda essa ação, esse roteiro de um filme de terror na região de Planaltina de Goiás, o entorno do Distrito Federal. De acordo com a investigação, o objetivo dos criminosos era de ficar com cerca de R$2 milhões à venda de uma chácara, e após o negócio ser feito, a ideia era eliminar a linha de herdeiros. Assim, ninguém ficaria com o dinheiro e eles conseguiriam receber esse montante de aproximadamente R$2 milhões. A polícia segue investigando este caso e acompanhando toda essa ação criminosa de uma grande repercussão e uma ambição dos criminosos que estavam de olho no dinheiro da família. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, e para explicar como funciona o Tribunal do Júri em casos como este, a gente conversa agora com o mestre e doutor em Direito Penal pela USP, Matheus Falivene. Oi, doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Karina. Boa noite a todos. Bom, doutor, um caso monstruoso, né? Um caso cruel, um caso, enfim, não existe adjetivo aí para esse tipo de caso. Nós temos 5 autores, 10 vítimas e eles vão responder por ao menos 102 crimes. Quais são esses crimes? Porque 5 autores, 10 vítimas, explica pra gente. O que acontece? Nós temos aí 5 autores desses fatos e temos 10 vítimas. E o Ministério Público, o que ele fez? Ele fez uma individualização dessas condutas com relação a quem é o autor e também quem são essas vítimas. Então a gente tem que lembrar, aqui são vários crimes, eu até anotei aqui em razão da quantidade, né? Então nós temos, por exemplo, o mais grave de todos, homicídio qualificado. Então cada um desses autores do crime, ele vai responder, em tese, por 10 homicídios qualificados. E aí o Ministério Público tomou cuidado de individualizar a conduta de cada um, dizer o que cada um fez, né? Na coletiva de imprensa o Ministério Público deixou isso bem claro. Então nós temos o primeiro crime, homicídio qualificado, que é um crime que tem uma pena de 12 a 30 anos, mas eventualmente essa pena pode até acabar passando dos 30 anos para cada uma das vítimas, dependendo das circunstâncias. Nós temos também um crime de constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal é um crime que ocorre quando você obriga uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, e algumas vítimas, algumas dessas pessoas que foram mortas foram vítimas também de constrangimento ilegal, um crime que tem uma pena de até 1 ano. Tem também o sequestro ou cárcere privado, que é um crime que tem uma pena de até 3 anos. Você tem também roubo. Algumas dessas vítimas, elas foram também vítimas de roubo, então esses autores, alguns deles, vão responder pelo roubo também, que é um crime que tem uma pena de 4 a 10 anos. Todos eles vão responder também pela extorsão mediante sequestro, porque essas vítimas foram sequestradas, foram submetidas à extorsão, pena de 8 a 15 anos. Ocultação de cadáver, porque algumas dessas, ou melhor, todas as vítimas, né, elas acabaram tendo seus cadáveres ocultados, né? Esses autores, eles fizeram de tudo para, em alguns casos, enterrar essas vítimas, tentar sumir com as provas do crime. Então, tem também ocultação de cadáver, tem associação criminosa, que é um crime por eles terem se associado para cometer crimes, que é um crime com pena de até 3 anos, e a gente tem também aí, é interessante notar, um crime de corrupção de menores, que é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma pena de até 4 anos, porque haveria um menor que também teria participado desses atos. Além desses 5 denunciados, também há um menor que teria, em tese, participado, então, por isso, eles também vão responder por esse crime de corrupção de menores. Então, assim, são vários crimes, vários autores contra várias vítimas. Então, por isso que o Ministério Público, né, fazendo a conta, chegou a esse número tão alto de crimes
realmente uma situação absurda, né? Uma família toda morta ali, aparentemente por uma questão patrimonial, por uma questão de subtração de patrimônio, aparentemente. Então, uma questão bastante complexa, né? E o Ministério Público está buscando provas para tentar condenar eles, né? Considerando que você tem crimes de homicídio, o que vai acontecer é que eles vão ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. Então, o Tribunal do Júri que irá julgar esses homicídios contra essas vítimas e também todos esses outros crimes que, nessas circunstâncias, são considerados crimes conexos a esses homicídios. Então, competirá ao Tribunal do Júri, né, os 7 jurados eventualmente sorteados no Conselho de Sentença, para julgar todos esses casos e, eventualmente, se esses indivíduos forem condenados, eles terão uma pena bastante alta, né, considerando aí todas as qualificadoras que tem, circunstâncias agravantes também que podem incidir nesse caso. Pode ser que em alguns casos até a pena acabe passando aí de 100 anos ou mais, até dependendo das circunstâncias. Doutor Falivene, mas no caso, quando o senhor diz júri, é aquele tal júri popular que a gente fala? Exato, exatamente. Por que esse tipo de caso vai a júri popular? Alguns casos vão, outros não. Explica pra gente. Essa é uma boa pergunta. O que acontece? A nossa Constituição Federal, ela prevê que serão submetidos a julgamento popular os crimes dolosos contra a vida e os que eventualmente forem conexos a esses crimes dolosos. Então, quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio doloso, a incitação ou auxílio ao suicídio, tem o feminicídio também, que é uma forma de homicídio, o infanticídio e o aborto. Então, a gente tem esses crimes que seriam submetidos ao Tribunal do Júri. E a ideia da Constituição de se ter um Tribunal do Júri para esses crimes é que esses casos eles sejam julgados por juízes populares, por juízes não togados, por juízes do povo, e não por um juiz de carreira. Porque o nosso legislador constitucional, e essa é a tradição do Brasil, né, para esse tipo de caso, você ter julgamento pelo júri, entende que esses casos em que você tem um homicídio, né, você tem um crime doloso contra a vida, são os jurados que devem decidir se aquela pessoa ali acusada tem que ser condenada ou não. É lógico que o caso aqui provavelmente não vai ter discussão nenhuma, mas em muitos casos de homicídio você tem uma discussão se aquele homicídio seria legítimo ou não. Por exemplo, o caso de legítima defesa. Então o legislador constitucional, inclusive, entendeu que só os jurados, só as pessoas do povo teriam capacidade de julgar isso, e não o juiz togado, não o juiz de carreira. Então, no júri, o juiz de carreira ele funciona só como o presidente do júri, como a pessoa ali que organiza o júri, mas o julgamento de fato e de direito dessa questão cabe aos 7 jurados, que são 7 pessoas do povo ali que são selecionadas ali para compor aquele conselho de sentença. Então, essa que é a ideia de você ter um tribunal do júri, é julgar esses crimes dolosos contra a vida por pessoas do povo, por populares, porque eles teriam um entendimento melhor sobre a situação humana, né, sobre a mente humana, para julgar um caso. Nesse caso aqui, acredito que não vai ter muita discussão, mas mesmo assim vão ser as pessoas do povo, os jurados, que farão o julgamento e condenarão ou não esses autores, né, esses acusados, e daí caberá ao juiz, presidente do Tribunal do Júri, apenas calcular a pena e proferir a sentença calculando essa pena em cima do que os jurados julgarem. Pois bem, aí o jurado, né, o júri popular julga, o juiz ele dá a sentença, a pena, o senhor disse que pode ser que peguem cada um mais de 100 anos, né, de prisão, somando, podem dar até 380 anos de prisão. Tudo bem, mas há chance de ainda assim algum desses acusados saírem da cadeia ainda em vida, né? Porque 100 anos eles vão durar, né? Ele já tem certa idade. Mas a gente sabe como funciona a Justiça do Brasil, dá para recorrer aqui e ali. Ainda há chance dessas pessoas, esses monstros, saírem da cadeia vivos? Existe. Na verdade, existe algumas chances, né? Existe aqui no Brasil uma questão de unificação de penas, tá? Mesmo que a pena seja uma pena de 200, 300 anos, o que acontece é que essas penas vão ser unificadas e esses indivíduos, caso condenados, eles podem cumprir até 40 anos pela legislação atual. Então, nesse caso, como tem alguns que têm 20 e poucos anos, talvez eles sobrevivam, mesmo que peguem uma pena de 300 anos, vão cumprir os 40 anos, regime fechado, e depois desse período, eventualmente, podem ser soltos. Pode acontecer também das investigações avançarem ou de algum ser julgado e acabar sendo absolvido. Isso pode acontecer, acho que é difícil,
Aparentemente o Ministério Público fez um bom trabalho nesse caso, porém é possível que eventualmente algum ali consiga ser absolvido. Isso pode acontecer, né? Tem uns aqui que tem crimes, assim, lógico, os mandantes, né? Eles vão ter todos esses crimes, mas tem alguns que têm crimes menores, que acabam não dando penas tão altas também, podem acabar saindo, mas aqueles que têm homicídio, né? Que são, acho que se eu não me engano, dos 5, 4 têm homicídio, eles vão acabar pegando penas muito altas, porque querendo ou não, são 10 homicídios, né? Se você somar essas penas todas, pode passar de 300 anos se aplicar o chamado concurso material, que é a soma das penas para efeito de cálculo. Então, considerando que, supondo eles peguem um máximo de pena 30 anos para cada um, são 10 vítimas, já daria 300 anos aí, né? Supondo que se aplique o concurso material, que é a soma das penas. Então, a gente vai ter, assim, se condenados, esses indivíduos terão uma situação bastante desconfortável penalmente, se os jurados entenderem que eles são culpados, né? E daí o que vai acontecer é que pela legislação brasileira, com 40 anos, a pena é unificada em 40 anos e, basicamente, a partir desse momento, eles têm que ser colocados em liberdade na execução penal. Antigamente era menos, tá? Até a mudança do pacote anticrime, o máximo de cumprimento de pena era 30 anos e agora passou a 40, então aumentou em 10 anos o cumprimento de pena para esse tipo de caso. Porém, muita gente ainda fala que é baixo, né? Existe uma crítica com relação a esse quantum, né, efetivo de cumprimento de pena, porque isso acaba levando à soltura, né, de criminosos graves, pessoas que cometeram crimes graves, não só homicídio, como outros crimes graves, acabam sendo soltas depois de cumprir esse período por faltar mais tempo na legislação. Mas o que acontece também é que aqui no Brasil não é admitida prisão perpétua. Então, também se faz uma crítica, se passar para 50 ou para 100 anos, por exemplo, você teria na prática uma prisão perpétua, o que não seria admitido pela nossa Constituição. Então, por isso, você tem todo esse debate, toda essa discussão sobre esse limite máximo de cumprimento da pena, e é uma questão que a gente vai discutir nesse caso, né? É um caso que está dando bastante repercussão, provavelmente daqui a algum tempo vai ser realizado esse julgamento, essas pessoas vão poder recorrer depois, mas se forem condenadas, com certeza vai ter essa discussão com relação ao tempo de pena para dizer, vamos ficar só 40 anos presos é pouco tempo. Realmente, pelos crimes que cometeram, pela gravidade, talvez seja realmente pouco tempo, mas o que acontece é que a nossa Constituição, ela não admite prisão perpétua, então o legislador ele é obrigado a colocar um limite no cumprimento de pena. Bom, para a gente finalizar, doutor Falivene, olha só, a ideia dos criminosos, de acordo com a polícia, era se apossar de um terreno para vendê-lo, mas para isso, para evitar que qualquer herdeiro reivindicasse a posse do imóvel, os assassinatos foram se estendendo para toda a linha sucessória familiar, ou seja, por isso 10 mortos com crianças, né? Com crianças, inclusive. Ao longo de toda a sua experiência como advogado, como mestre e doutor em Direito Penal, você já tinha lidado com um caso tão terrível como esse no Brasil? É conhecido casos como este no Brasil ou não? Olha, tem casos de chacina, tem bastante casos. A questão aqui é talvez a torpeza dos agentes, tá? Por matarem crianças, né? Matarem a família inteira, primeiro, né? Por uma questão patrimonial e também matarem as crianças. Então, esse caso, o grande elemento que a gente tem nele, inclusive o Ministério Público coloca isso na denúncia, é a questão da torpeza, né? Esses agentes, eles revelaram, ao menos em tese, uma torpeza que é fora do normal, né? Além de você matar o proprietário do terreno que eles, em tese, queriam ali subtrair, né? Queriam roubar, eles ainda foram e mataram a família inteira e mataram até mesmo crianças de tenra idade, né? Crianças muito novas. Então, realmente, nesse aspecto da torpeza dos agentes, é uma coisa incomum, e é um crime que vai ficar registrado na história do direito brasileiro por conta dessa torpeza absurda, ser um caso excepcional. Lógico, e a gente tem que lembrar, o Brasil ele é recorrente em mortes por questão de terra, por questão de grilagem, né? A gente tem vários casos desses, são casos até relativamente comuns, porém o que tem nesse caso é 10 vítimas, a família inteira, e ainda com a torpeza de se atingir as crianças da família para que não sobrasse ninguém que pudesse reivindicar esse imóvel. Realmente uma questão absurda, né? Total. Bom, Matheus Falivene, doutor, obrigada pela entrevista. Excelente final de semana. Obrigado, ótimo final de semana. Muito obrigado.